Vamos atualizar as notícias. Notícias na Rádio Observador com a Laura Figueiredo e começamos pelo caso da Esquadra do Rato. O Ministério Público pede prisão preventiva para 4 dos 14 polícias detidos e prisão domiciliária para outros 3. Em causa os relatos de agressões e torturas na Esquadra do Rato. No total foram detidos 15 polícias e um civil, sendo que este último e um dos polícias foram, entretanto, libertados. 14 polícias são agora suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento. O Ministério Público pediu então a medida de coação mais grave, a prisão preventiva para 4 dos agentes, para além de pedir prisão domiciliária para 3 dos arguidos e ainda suspensão de funções para os restantes. Ao que o Observador apurou, as medidas de coação podem não ser conhecidas ainda hoje, tal como estava previsto, dada a extensão da prova e das declarações dos arguidos no interrogatório judicial perante a juíza de instrução. Falamos agora da reforma laboral. O presidente dos Trabalhadores Social-Democratas sugere que, se fosse hoje, os membros desta facção, que faz parte do Secretariado Nacional da UGT, votariam de forma diferente a última versão das alterações ao Código do Trabalho. A proposta foi rejeitada por unanimidade. Ora, Pedro Roque, presidente dos Trabalhadores Social-Democratas, salienta que este sentido de voto pode ter conduzido a uma interpretação errada. Quem não soube exatamente aquilo que se passou na reunião, pensa que a tendência social-democrata, constituída por militantes dos TSDs e, na sua esmagadora maioria, também do PSD, que, digamos, estão, passa a expressão, a alinhar com os socialistas. Ora, não foi isso que se passou. E, portanto, mas esse risco existiu. Provavelmente, se o desfecho fosse conhecido, isto é, se soubesse que passado uns dias não haveria acordo, provavelmente os sentidos de voto teriam e teria sido cobrada essa unidade. Ou seja, a tendência social-democrata da UGT poderia ter aprovado a última versão apresentada pelo Governo, que acabou por ser rejeitada por unanimidade. Face ao desfecho, o Governo vai agora fazer chegar ao Parlamento uma nova proposta. Pedro Roque antecipa que vai ser menos equilibrada do que a mais recente. Quando existe um acordo em termos de concertação social, quando o Governo, por um lado, os empregadores por outro e os sindicatos por outro chegam a entendimento, significa que em termos de rigidez, flexibilidade, proteção dos direitos dos trabalhadores, interesse empresarial, dinâmica empresarial, há um ponto de equilíbrio. No Parlamento, eu creio que é mais difícil que isso venha a acontecer. E quanto à greve geral convocada pela CGTP para o próximo dia 3 de junho, Pedro Roque considera que não faz qualquer sentido. Uma coisa é fazer uma greve geral contra entidades patronais ou contra o governo, como aconteceu na anterior relativamente à discussão do pacote laboral. Isso é entendível e é legítimo. Agora, fazer greves contra o Parlamento, porque a partir do momento em que a proposta der entrada no Parlamento, ela deixa de ser da responsabilidade do governo, ela é da responsabilidade do Parlamento e dos partidos, dos grupos parlamentares que aí estão. E, portanto, fazer uma greve contra o Parlamento, que representa, digamos, o universo das sensibilidades ideológicas dos eleitores expressas através do seu sentido de voto, creio que é uma coisa que não fará muito sentido. Este propósito, Pedro Roque saúda a previsível decisão da UGT de não aderir à greve geral. O secretário-geral da Confederação Sindical tinha já dito que esta greve é extemporânea. E o PCP apela ao Governo para que retire a proposta do pacote laboral e poupe o país a uma greve geral no dia 3 de junho. Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista, considera que a atual proposta não serve aos trabalhadores, não serve ao povo e não serve ao país. Paulo Raimundo falava no Porto esta manhã, à margem de uma visita ao bairro da Associação de Moradores das Antas, na freguesia de Campanhã, sobre a decisão do Tribunal Constitucional que considerou ilegítima a pena acessória de perda da nacionalidade. Paulo Raimundo diz que este desfecho era evidente. E o secretário-geral do PS insiste na necessidade de adotar medidas face ao aumento do custo de vida. José Luís Carneiro queixa-se de ser ignorado pela direita. O líder socialista lembra que foram várias as propostas apresentadas pelo PS que não viram luz verde do governo. Eu repito, nós apresentámos propostas para reduzir o IVA sobre os custos com os combustíveis, os custos com a eletricidade, os custos com o gás e, simultaneamente, também para começar a acautelar os custos com os bens alimentares e com o agroalimentar.
o Primeiro-Ministro e a direita, e vale a pena lembrar, AD, os liberais e o Chega, repito, o Chega, os liberais e a AD chumbaram as propostas do PS. O PS até agora foi o único partido que se mostrou desde a primeira hora sensível a este problema e apresentou propostas. Em declarações em Matosinhos, José Luís Carneiro acredita que o Partido Socialista é o único partido que até agora se demonstrou sensível ao aumento do custo de vida. E a GNR pede especial cuidado na estrada, numa altura em que os peregrinos se dirigem para Fátima. Por ocasião das celebrações do 13 de maio, o Tenente-Coronel Carlos Canatário alerta sobretudo para o perigo na estrada, resultado das condições climatéricas. É essencial que tenhamos todos em conta que as condições climatéricas adversas dificultam a visibilidade, dificultam um estado de alerta em relação à faixa de rodagem das viaturas. Eu quero sublinhar este detalhe que temos vindo a alertar, que é a utilização do telemóvel e a utilização dos auriculares. Portanto, muitas das vezes as pessoas virem com fones, com auriculares ou ouvir música, dificulta a percepção real do espaço que rodeia esse peregrino ou esse grupo de peregrinos. O Tenente-Coronel Carlos Canatário, numa conferência de imprensa no Santuário de Fátima, para a primeira grande peregrinação do ano ao Santuário, o dispositivo da GNR na Operação Peregrino Segura 2026 é de cerca de 200 militares. Falamos agora do antavírus. Espanha proibiu a navegação a menos de 1 milha náutica do navio Óndios, assim que a embarcação entrar na zona das Canárias. O ministro espanhol da Administração Interna adianta que a chegada ao porto de Granadilla deve ocorrer entre as 4 e as 6 desta madrugada. El crucero MV Ondius continúa su viaje hacia la isla de Tenerife sin problemas. O cruzeiro continua a viagem até Tenerife sem qualquer problema e prevê-se que chegue entre as 4 e as 6 da manhã. A chegada adiantou-se, dadas as boas condições de navegação. Podemos confirmar que temos tudo pronto, seja qual for a hora de chegada. Todo o dispositivo está preparado para que o momento do desembarque e também do eventual repatriamento de passageiros seja feito da forma mais rápida possível e, sem dúvida nenhuma, em máxima segurança. E, sem dúvida alguma, em condições de máxima segurança. O ministro espanhol da Administração Interna garante que está tudo pronto para receber o cruzeiro. O desembarque dos passageiros vai ser coordenado pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que chega hoje às Canárias. Entretanto, a Justiça espanhola validou o confinamento obrigatório dos 14 cidadãos espanhóis a bordo do cruzeiro. Também os Países Baixos tinham já decidido que os passageiros holandeses que viajem no navio vão ficar 6 semanas de quarentena. Há nesta altura 6 casos confirmados de antavírus, 2 casos suspeitos, 3 pessoas já morreram. Laura Figueiredo com o Jornal das 2.